Bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente da hora que você vai assistir esse vídeo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Após o vídeo passado, eu recebi diversos comentários no vídeo passado, esse vídeo aqui, onde eu falei sobre a minha experiência de quase 10 anos aqui no Brasil. Teve diversos comentários, né? E já agradeço a você pelo comentário positivo, desejando aí uma boa estadia aqui no Brasil, desejando que corra tudo bem comigo. Eu agradeço imensamente. A minha família toda, na verdade, agradece. E para aquelas pessoas que não conseguiram entender de fato a essência, né, do vídeo, de algumas coisas que eu falei, infelizmente a gente sabe que durante a comunicação tem aquela questão de que você fala uma outra coisa e algumas pessoas entendem outra coisa. É normal durante a comunicação e a gente tem que se acostumar com isso. Hoje eu vou falar do que eu acho do povo brasileiro. Mas antes eu queria deixar algumas considerações, tá? Primeiro, eu não quero que vocês enxerguem esse vídeo como se fosse um julgamento, né? Que alguém de outro país veio aqui no Brasil e está a julgar o povo brasileiro. Não, eu não quero que vocês entendam isso. Seja você de Angola, Moçambique, Portugal ou brasileiro mesmo, eu sei que muitos brasileiros também me acompanham aqui. Então não quero que isso seja um vídeo de julgamento, tá? Você que é brasileiro, eu já peço desculpas caso durante o vídeo eu venha falar alguma coisa que talvez você sinta que não está de acordo com a realidade, mas querendo deixar claro que é um pouco da experiência, né, que eu vivi, né, durante esse tempo todo de quase 10 anos aqui no Brasil. Então talvez a minha realidade não seja igual à sua, né, a forma que eu enxergo as coisas não vai ser claramente igual à sua. Então eu já peço desculpas caso haja algum mal entendido e penso que procuro o máximo entender sempre da parte positiva, tá bom? É disso que eu peço, por favor. Eu já convivi e eu convivo claramente com muitos brasileiros, começando pela igreja, faculdade, trabalho, vizinhança. Então eu já convivi com vários, né? Tenho diversas experiências. E o que eu posso falar? No vídeo passado eu falei um pouquinho sobre isso, né, de que o pessoal é muito curioso, né, o povo brasileiro é muito curioso, ele gosta de conversar, gosta de perguntar. Claramente isso depende de região para região. A gente sabe que se for para o sul do Brasil, não é todo mundo, tá? Mas lá o pessoal é um pouco mais na dele, enfim, não quer conversar, não quer muito bater papo, né, conversar e tal. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, onde eu moro, que é a minha realidade, o povo gosta de conversar. Eles são muito simpáticos, gostam de conversar. Às vezes você está ali no ponto de táxi, do ônibus, enfim. Do nada alguém vem e começa a conversar, começa a rir, como se já se conhecesse há bastante tempo. Mas não, aquele foi o primeiro contato que vocês tiveram. Então, primeiro a simpatia que o povo brasileiro tem. Eu amo essa simpatia, né? Essa questão de querer conversar, eu gosto bastante. Tem muito a ver com o angolano também. O angolano gosta muito de conversar, gosta sempre de bater um papo e tal, rir, falar sobre isso e tudo mais. Eu amo isso. E o povo também ama muito o futebol, é muito amante do futebol. Eu acho que a forma que o mundo enxerga o povo brasileiro em relação ao futebol é real, sim. O povo ama o futebol. Claramente, de onde eu vi também o pessoal ama o futebol. Eu não sou tão amante do futebol, tá? Se você quiser ser meu amigo, sinto muito, mas em relação ao futebol a gente ainda não consegue ser tão próximos sobre esse assunto. Mas quando é um jogo que eu acho interessante, eu assisto às vezes em quando, mas não sou muito próximo não. Uma coisa que é bem interessante do povo brasileiro, que eu observei durante esse tempo todo, eu acho que esse talvez é que seria o foco, né, desse vídeo. Eu acho que alguns brasileiros se minimizam bastante, tá? No sentido de, quando eu estava a fazer alguns cursos antes de eu começar a trabalhar, né, no início, quando eu estava com dificuldade para conseguir um emprego, né, um trabalho, eu fiz diversos cursos e entre eles claramente eu era o único imigrante, né, o único estrangeiro, e eu consegui entender um pouco
a questão de se auto-sabotar, né? Se minimizar, no sentido de o professor, por exemplo, a professora colocava uma lição no quadro, ou perguntava alguma coisa, ou sugeria que a gente fizesse alguma coisa, e era muito comum, por exemplo, o pessoal falar: nossa, eu sou muito burro, isso aí eu não consigo. Nossa, isso aí, se isso eu não consigo, imagina que eu sou muito burro, eu não consigo fazer isso. Né? Isso eu acho que é um pouco mais pessoal da própria pessoa, né? Mas o volume de pessoas que eu enxergo que pensam dessa forma é muito grande, é muito grande. O povo angolano em específico tem aquela questão de, por exemplo, se ele não souber, mais vale ele não falar, né, que não sabe, e do que se minimizar, falar: eu sou muito burro, eu não consigo, eu realmente aquilo, enfim, não é para mim e tudo mais. E já pro pessoal brasileiro, eu achei que para muitos é muito normal ele ou ela ter que falar isso: eu sou muito burro, eu não consigo. Se matemática eu não entendo, imagina fazer aquilo, fazer isso. Eu acho que o pessoal tem muito potencial para isso, né? Pelo menos a forma que eu enxergo, tá? Eu acho que o pessoal deveria talvez mudar um pouquinho esse lado, né? Tentar de fato fazer as coisas e não tentar se jogar lá para baixo para falar que eu não sou nada, eu não consigo e tudo mais. Um outro ponto que pode ser polêmico, tá? E eu até queria ouvir também a tua opinião aqui nos comentários em relação a isso, sobre o que eu falei há pouco e o que eu vou falar também, tá? Eu quero saber como ou de que forma você pensa. Uma coisa que eu percebi que é muito evidente é que o povo brasileiro, eles minimizam muito o país que eles têm, tá? Agora eu vou falar de forma um pouco mais séria, tá bom? Vale lembrar que o que eu estou a falar é o que eu acho. O que eu acho pode não ser nada para você, pode não significar nada para você, mas é uma conversa aberta que eu queria ouvir também a tua opinião, tá bom? O povo brasileiro, ele minimiza muito o país que tem. É muito frequente no ônibus, enfim, no trabalho, qualquer lugar que você vá, a pessoa fala: nossa, o Brasil não é nada, o Brasil é um lixo, né? O Brasil não vale nada. O político fulano é que estragou o Brasil. O político aqui não tem nada, não tem uma oportunidade aqui, né, pro pobre, enfim, tudo mais. O político fulano estragou o país e etc. Só que para quem vem de fora e entra aqui no Brasil, ele enxerga tanta oportunidade que essa pessoa não tem tempo de poder reclamar, né, que o país está ruim, que o político fulano não deverá ser eleito ou reeleito, coisa assim. Eu compreendo isso de duas formas, tá? Primeira forma, eu entendo que o povo brasileiro é muito patriótico, né? E por ser exatamente muito patriótico, leva eles a querer algo a mais do que já têm, né? Então eles enxergam para fora do país, eles olham como referência em outros países e eles entendem que a gente poderia ter mais, né? Mais do que nós temos, isso. E por esse motivo eles acham que o país é ruim. Já nós, e eu me incluo, que viemos de um país que muitas das vezes o que é básico aqui no país, de onde nós viemos, é luxo. Nós vimos, nossa, quanta oportunidade que tem aqui. Então, ao invés de nós reclamar que o país está ruim, está mal, nós procuramos focar naquilo que nós não temos lá, né? As oportunidades. Então, enquanto alguns desprezam, por exemplo, o sistema de saúde, de educação e tudo mais, de onde a gente vê algumas coisas é luxo. Não tudo, algumas coisas é luxo. Então a gente vai e agarra. Por isso que é muito comum você enxergar um imigrante que vem aqui no Brasil, ele corre atrás das coisas. Ele vai atrás, corre, estuda, se forma, procura se informar o máximo que puder para poder saber como é que eu consigo alcançar isso, como é que eu consigo alcançar aquilo. E a gente corre atrás, a gente consegue, e eu tenho muito orgulho de falar isso, né? Que a gente corre atrás, que a gente consegue essas coisas. Eu sou um exemplo disso e eu conheço diversas pessoas também que são um exemplo disso.
que chegam aqui e aproveitam dessa oportunidade. E quando a gente ouve, por exemplo, um brasileiro falar, nossa, o país está ruim, né? O país está mal, né? A gente até podemos até concordar com você, de uma certa forma. Mas uma concordância na questão de amizade, né? A gente sabe que aqui no Brasil, né, por você não concordar, por exemplo, com ideologia política de outra pessoa, tem aquela questão de rivalidade, coisa assim. Para a gente evitar isso, a gente talvez, às vezes, concordamos, não, é isso mesmo, de fato, o país está mal, está ruim. Mas dentro de nós, a gente só está vendo oportunidade, entende? A gente só enxerga oportunidade na nossa frente. E é isso que nos torna um pouquinho diferente na forma de pensar. Então, meu conselho como imigrante, eu entendo, né, como eu falei, entendo que é uma questão de patriotismo, de querer ter alguma coisa a mais, de querer ir para frente, de querer ver o país evoluir. Mas se você pudesse também, de certa forma, observar as oportunidades que o Brasil oferece, né, que o seu país oferece, que o seu país nos acolheu, eu acho que seria muito positivo. Talvez mudaria a vida de muita gente, né? Tem uma frase que diz que se você quer mudar a tua vida, muda a forma de pensar. Eu acho que essa frase faz e fez tanto sentido para nós imigrantes que acabamos vindo aqui no Brasil e acaba mudando de certa forma as nossas vidas. E a última consideração que eu tenho é que o povo brasileiro é muito acolhedor. Em todos os lugares que eu passei, literalmente todos os lugares que eu passei, eu fui muito bem acolhido, a minha família foi muito bem acolhida e nós amamos o povo brasileiro por essa recepção calorosa, né? Eu acho que o Brasil se destaca muito em relação a isso. A gente sabe que se for fora do país, a recepção não é dessa, né? Tem países que você vai que o pessoal é muito frio, o pessoal é muito na dele e tudo mais. Porém aqui é diferente, o pessoal te faz enturmar, você se sente, como eu falei, em casa, que muitos no vídeo anterior entenderam de forma ruim, e isso ajuda bastante na integração de imigrantes, de pessoas que vêm de outros países para conseguir alguma oportunidade aqui no Brasil. E eu espero que não enxerguem esse comentário, não, que eu falei aqui de forma negativa, mas tentem chegar na parte positiva, tentem ver isso, e eu queria ouvir o teu comentário em relação a isso. E quem sabe sugestões de próximos vídeos. Nos vemos até a próxima. Tchau.